Marcos, capítulo 1, 4 a 8. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém e, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava, dizendo: Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhes as correias das sandálias. Eu vos batizo com água ou em água aqui. Fazer logo essa observação. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo ou em o Espírito Santo. Com água ou em água. Porque no hebraico, a palavra com, ela equivale também em, com água ou em água. Vamos orar, falar com Deus, para que Ele nos conduza, mais uma vez, no estudo da sua palavra. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, rendemos-te graças por mais esse momento em que lemos a tua palavra e vamos meditar naquilo que ela tem a nos ensinar. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude no estudo da tua palavra, Senhor, abra as nossas mentes para entender aquilo que o Senhor já preparou para que ouçamos e para que entendamos. E pedimos que, pelas misericórdias do Senhor, pela tua graça, pela tua bondade, o Senhor aplique ela em nossos corações, com o teu Santo Espírito, para que possamos assim praticá-la, vivê-la no nosso dia a dia. Assim nós oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós vamos hoje, nessa lição, falar a respeito do ministério de Cristo Jesus, legitimado pelo seu precursor, ou pelo João Batista. Precursor, aquele que vem antes. Sucessor, aquele que vem depois. João Batista foi o seu precursor, os apóstolos foram seus sucessores. E nós também somos sucessores nessa missão, né, irmãos? Então, em Marcos, capítulo 1 aqui, fala a respeito do testemunho, né, que João dá com relação à pessoa do Senhor Jesus. E o evangelista Marcos, aqui, ele descreve algumas situações com relação à vinda do Senhor Jesus. Ele destaca aqui pelo menos 3 fatos. Primeiro, ele vai adiante do Senhor, abrindo o caminho. Isso aqui é uma profecia que estava lá no Velho Testamento, e estava dizendo que ele viria. Malaquias falou que João Batista viria, e ele estava iria preparar o caminho para o Senhor. E em segundo lugar, ele é a voz que clama no deserto. Ali onde João Batista estava, assim, para muitas pessoas entendem que deserto era um lugar que só tem areia e mais nada. Mas também ali tinha um rio. O rio passava ali naquele lugar que era considerado como deserto, e segundo alguns comentários que eu já ouvi, também ali era uma rota de grandes negociadores, passavam por ali, por aquelas imediações onde João Batista estava batizando as pessoas no Rio Jordão. E em terceiro lugar, João Batista preparava o caminho. Ou seja, em primeiro lugar, ele vai adiante, abrindo o caminho. Eu não sei se alguns irmãos aqui entendem de lavoura, como igual eu, e roças,
fazendas. Apesar que não sou fazendeiro, mas já morei em fazendas e já trabalhei em roças. E antigamente a gente roçava muito a capoeira, mas antes de roçar a capoeira, às vezes precisava de fazer algumas coisas ali, dividindo a faixa onde ia roçar. A gente fazia uma picada, a gente fala uma picada com facão, com foice, para a gente delimitar aonde ia trabalhar e assim por diante. E, às vezes, quando alguém comprava uma terra e queria conhecer, às vezes deveria passar dentro dessas picadas, e a gente já trabalhava no lugar, conhecia o lugar, e a mão do proprietário, a gente ia na frente e abria um caminho. E o proprietário vinha aí também, passava por aquele caminho que a gente já tinha feito com facão, com foice. E essa é mais ou menos a ideia que João está fazendo aqui. Embora João não estava facão, com foice, roçando, mas ele estava preparando o caminho. Eu estou usando aqui num sentido figurado, usando uma expressão da roça para que as pessoas entendam o que João estava fazendo aqui. João estava preparando o caminho, preparando o ambiente, preparando as pessoas para que quando Jesus chegasse, as pessoas já tivessem um pouco de noção de quem era de fato Jesus. Não obstante, João depois ele vai apontar para Jesus e vai dizer quem é Jesus. E João, então, é a voz que clama no deserto. Então, esse lugar onde João estava pregando, talvez não tinha cidade, era de fato um lugar bem deserto. E João ia para ali, para aquele lugar, porque estava ali o rio Jordão, e João estava ali batizando as pessoas. E então ele está ali, como se estivesse ali num deserto, mas um lugar onde tinha pessoas e tinha água também. E João também, ele preparava o caminho do Senhor. E Adolf Paul, ele disse que João Batista era o mestre de obras de construção de estrada espirituais. E Warren Wiersbe, ele diz que nos tempos antigos, antes de um rei visitar qualquer parte do seu reino, ele mandava um mensageiro para preparar o caminho. Isto incluía a reparação de estrada, preparação do povo. Assim, esse era então aquilo que João Batista estava fazendo. E essa é a legitimidade do ministério de Cristo apresentado pelo seu precursor, que é João Batista. A vida de Cristo no conteúdo do ministério do precursor. Marcos 1, no versículo 4, a parte A, que nos diz que o seguinte: apareceu João Batista no deserto pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Então, a primeira afirmação de João Batista, entre duas proclamações, duas verdades fundamentais, a primeira delas é o batismo de arrependimento. Então, João, ele vem com a sua mensagem, pregando as pessoas, batizando as pessoas e pregando o batismo de arrependimento. Ou seja, ele batizava as pessoas dizendo: eu batizo vocês para arrependimento. Então, as pessoas deveriam arrepender-se dos seus pecados, porque João Batista estava preparando o caminho para Jesus, e Jesus viria com a mesma mensagem. E quando Jesus chegasse com a mesma mensagem, então as pessoas já sabiam que, de fato, era aquele de quem João Batista já tinha apresentado. O arrependimento é o portal do Evangelho.
Então aqui João Batista está pregando, está anunciando o reino de Deus. E para que as pessoas se adentrem para o reino de Deus, é preciso passar por esse portal, o portal do arrependimento. Sem o arrependimento, não tem como as pessoas se adentrarem a fazer parte do reino de Deus, fazer parte da igreja do Senhor Jesus, fazer parte das ovelhas do Supremo Pastor, que é Jesus. E a mudança, o arrependimento, ela implica em mudança de comportamento, mudança de pensamento, mudança de ideias, mudança de projeção. E muitas pessoas, às vezes, não aceitam o Evangelho justamente porque o Evangelho exige das pessoas, exige essa mudança. Só aqueles que choram pelos seus pecados, aqueles que choram por causa da sua vida que foi afetada pelo pecado, esses que choram, então eles recebem do Senhor a recompensa. O batismo não oferece perdão, mas o batismo, ele é uma forma de nós expressarmos que nós cremos em Deus, que nós aceitamos a Cristo Jesus, aceitamos a doutrina do Senhor. Então, Jesus disse que aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai. Então, a profissão de fé, o batismo, é uma forma de nós expressarmos a nossa fé diante do Senhor, anunciar ao mundo que nós cremos nesse Senhor. Então, é isso, justamente isso que João Batista estava apresentando ao povo, essa mensagem. A segunda verdade anunciada por João é a remissão de pecados, ou seja, João Batista, ele apresenta a mensagem do arrependimento, né? O arrependimento, eu já disse que é uma transformação, é uma mudança de conceitos, mudança de vida, mas vem também a recompensa, que é a remissão dos pecados, ou seja, você vai receber o perdão de Deus, se você se arrepender dos seus pecados, se estiver de fato com vontade de mudar de conceito, mudar de vida, então Deus vai te perdoar, Deus vai remir você. O verdadeiro arrependimento não é o remorso numa introspecção doentia. Também não produz doença emocional, mas produz redenção, libertação, perdão e cura. Então, o arrependimento tem diferença do remorso, porque o remorso, às vezes, produz uma doença emocional, produz uma introspecção doentia, que foi aquilo que casou em Judas Iscariote. Nós vemos em Judas Iscariote e em Pedro a diferença entre o remorso e o arrependimento. Judas ficou com remorso e suicidou por causa do seu remorso, por causa daquela doença, ele fez aquela introspecção e algo doentio o incomodava e ele não aceitava aquilo que incomodava e suicidou. Enquanto que Pedro, ele arrependeu e chorou amargamente pelo seu pecado e Cristo restabeleceu ele no seu ministério. A vinda de Cristo apontada nos resultados do ministério do precursor. Marcos 1:5. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. O primeiro impacto aqui, irmão, sobre o ministério aqui de João Batista, causa esse ajuntamento das pessoas. Nós vemos que a Bíblia diz que toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam agora até João Batista para ouvir essa mensagem de arrependimento com relação à pessoa do Senhor Jesus. Fato é que nem todos creram, nem todos aceitaram aquilo que João Batista estava pregando.
Não é como hoje que muitas pessoas por aí pregam um evangelho mamão com açúcar e enche muitas igrejas. O primeiro resultado, então, foi o impacto sobre as pessoas. Então, a forma como João apresenta diante de Deus e transmite a sua palavra às pessoas causa impacto na vida dos seres humanos. Então, isso mostra a forma, como acontece com o verdadeiro servo do Senhor diante da sociedade e o que causa também na sociedade. O evangelista Marcos registra: saíam até com ele toda a Judéia e também toda a Jerusalém. A mensagem de João trouxe um profundo despertamento em toda a nação judaica. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele cita que um grande pregador, Hendrickson William, o seu livro, o nome Marcos, na página 203, na página 55, ele fala sobre isso aqui, que o reverendo Lopes, ele comenta: depois de 400 anos de silêncio profético, então, aparece João Batista pregando. O pastor falou sobre os 400 anos que teve de silêncio, e enquanto esses 400 anos de silêncio, muitas pessoas optaram por seguir a falsos mestres, falsos ensinos, mas, na verdade, profeta de Deus, durante esses 400 anos, não tinha se levantado ainda. E quando está nos 400 anos, então Deus levanta o profeta Malaquias, o profeta João Batista, como já tinha referido lá no Velho Testamento. Malaquias mesmo foi um dos que falou sobre isso. O profeta Isaías também falou sobre essa questão. Então Deus levanta João Batista. E nesse tempo existiam os fariseus, os saduceus, os essênios, com doutrinas totalmente diferentes daquilo que o povo de Deus tinha anunciado no Velho Testamento e daquilo que Deus queria que houvesse no Novo Testamento. Então Deus levanta João Batista, e João Batista vem com essa mensagem de arrependimento e de mudança de vida. Nesse cenário de desesperança política e religiosa, então a palavra de Deus veio a João. O próprio Jesus diz acerca de João: João era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quiseste por algum tempo alegrar-vos com essa luz. Então, João Batista, ele está pregando o batismo de arrependimento e apontando para Jesus, e Jesus também, ele cita João e diz que João é aquele que era a lâmpada. Ele diz: por algum tempo, ou por um tempo, alegrar-vos, vós alegrareis com essa luz, que era a luz da pregação de João Batista. Então, aquele que de fato está pregando sobre Jesus é aquele que tem a luz para iluminar as pessoas e fazer com que a mensagem arde. Aqui Jesus diz: ele era a lâmpada que ardia e alumiava e vós quiseste por algum tempo alegrar com essa luz. Então, é uma lâmpada que ardia. João era uma lâmpada que ardia. Aquele que prega o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Deus. A palavra impacta os corações e o coração vai arder dentro do peito e vai causar mudança nas vidas das pessoas. Nós lembramos que, ou seja, eu quero lembrar os irmãos, talvez algum já até lembrou nisso aí agora, que depois que Jesus ressuscita, e alguns discípulos ainda não tinham noção de que Jesus ressuscitado, 2 estavam indo para o caminho de Emaús, e Jesus coloca junto com eles, e eles tristes,
porque Jesus tinha morrido, e Jesus começa a falar a respeito da palavra de Deus, dizendo para eles que era necessário que Cristo padecesse e ressuscitasse. E Jesus falando com eles, e chega numa determinada aldeia, Jesus parte o pão com eles, ora e agradece, e depois Jesus foge da presença deles, e depois eles voltam para Emaús, só os dois, e falando assim: porventura nosso coração não nos ardia quando ele pelo caminho nos expunha as Escrituras? Então as Escrituras, irmão, quando o verdadeiro servo do Senhor vive as Escrituras e prega o Evangelho genuíno, essa mensagem, ela arde nos corações, ela causa impacto nos corações. A vinda de Cristo e o impacto do ministério do precursor nas pessoas. Por quê? João impactou as pessoas. Por quê? Por que João impactou as pessoas? Primeiro, porque João viveu o que pregou. Infelizmente, muitas pessoas hoje estão pregando uma coisa, mas vivem outra coisa totalmente diferente. Mas João, ele viveu na íntegra aquilo que ele pregou. E quando nós estávamos estudando sobre a igreja de Corinto, a carta de Paulo aos Coríntios, nós vemos que Paulo pregava aos olhos, ou seja, aos ouvidos e aos olhos. Ou seja, aquilo que a multidão ouvia Paulo dizer, via e ouvia Paulo dizer, era confirmado naquilo que Paulo realizava. Então, é isso justamente que estava acontecendo com João Batista. As pessoas começaram a observar João Batista no dia a dia e começou a entender que realmente João Batista era ou vivia justamente aquilo que ele estava pregando. Então, por isso a mensagem causou impacto naqueles seus ouvintes. Então, por que João impactou as pessoas? Justamente por isso. Porque ele viveu a simplicidade, a pureza do Evangelho do Senhor Jesus. Eu lembro do reverendo Hernandes Dias Lopes, falando sobre essas invenções que as pessoas inventam aí para atrair pessoas para a igreja. Ele disse: você inventa alguma coisa hoje, você atrai algumas pessoas, amanhã você já tem que inventar outra coisa, porque aquilo que você inventou já não está servindo mais. Aí daqui uns dias você já tem que inventar uma coisa. Vai chegar um momento que você não vai ter conta, não vai dar conta mais de inventar nada para atrair as pessoas. Então, esse negócio de inventar as coisas não funciona. E ele disse: prega a palavra, prega o Evangelho, que é Evangelho genuíno, da forma que a Bíblia requer que o verdadeiro dispenseiro do Senhor prega, ele causa impacto. A palavra de Deus causa impacto, transforma as vidas e segura as pessoas dentro da igreja. Então João era uma lâmpada que ardia e que iluminava. Ele não tinha títulos diplomáticos ou quaisquer outros atrativos aplaudido pelo mundo, mas tinha o poder e a unção do Espírito. Então, o verdadeiro servo do Senhor, pregador, eu e você, cada um de nós aqui, devemos ser um pregador na seara do Senhor. Devemos, então, buscar a cada dia essa intimidade com Deus, para que o Espírito Santo esteja trabalhando em nossas vidas. Para que quando nós falarmos para as pessoas, Deus pode incomodar, Deus pode impactar. Às vezes a gente vê pessoas dizendo por aí: Jesus te ama. Mas dizer Jesus te ama não é suficiente. É necessário nós dizer para as pessoas que Jesus ama, mas Jesus requer das pessoas alguns passos para que o amor de Jesus seja algo importante na vida das pessoas, para transformar a vida das pessoas. Então devemos apresentar também que Deus é um Deus justo e através da justiça de Deus, Cristo morreu pelos pecadores. Então, Deus de fato, Jesus ama de fato, mas nós devemos mostrar para as pessoas que é necessário arrepender dos pecados. É necessário deixar aquela vida errada para trás. É necessário agora viver
um novo conceito de vida. Entender que Jesus, a morte de Jesus na cruz, foi o suficiente. O profeta Malaquias, se não me engano, diz que Jesus viria como um derretedor de prata e de ouro. Ele viria para purificar o seu povo. Esse derreter a prata é importante, meus irmãos, porque alguém que já é acostumado a trabalhar com essa purificação, já deixou claro que a prata ela está totalmente purificada quando ela pega um grau de caloria tão tremenda que sai toda a sujeira da prata e que você olha ali dentro daquele caldeirão, daquela prata ali que já é totalmente purificada, você consegue enxergar nitidamente a sua imagem. O que a palavra de Deus quer nos ensinar com esse derretedor, purificador de prata? É que ele quer purificar nossas vidas de maneira que quando as pessoas olhar para nós, possam ver Cristo. Quando nós pregarmos o Evangelho, quando nós vivermos o Evangelho, quando nós buscarmos o enchimento do Espírito, eu e você, quando vivermos isso, as pessoas vão olhar em nós e vamos ver de fato que somos uma prata purificada pelo o maior ourive de todo o universo e de todo o mundo, que é Cristo Jesus. As pessoas vão ver de fato a imagem do Senhor Jesus. João era também corajoso. João, ele denunciou o pecado na vida do povo, na vida dos líderes religiosos, na vida dos soldados e na vida do rei. E nós sabemos porque João era um homem austro. João Batista era austro, ele era assim, um homem de punho firme mesmo, ele não abria mão, para ele não tinha meio termo, para ele é Cristo e suficientemente Cristo, não tem mais nada a não ser Cristo Jesus e o que ele realizou na cruz do Calvário para salvar os pecadores. E ele apresenta a mensagem de arrependimento, de transformação e denuncia o pecado na vida das pessoas. E nós sabemos que por causa dele ser dessa forma, que denunciou o pecado, nós sabemos que ele morreu por causa disso. Literalmente, foi cortado o seu pescoço, foi arrancada a sua cabeça, por causa de denunciar o pecado na vida de rei Herodes, na vida da mulher do rei Herodes, e Filipe, irmão de Herodes, que havia ali um adultério. E João Batista denunciou, e por causa disso, ele morreu. Embora tivesse popularidade, fosse primo de Jesus, fosse o precursor do Messias, ele se considerava menos do que um escravo. Então, ele era parente de Jesus, ele foi o precursor de Jesus, aquele que estava trabalhando em prol de Jesus, em prol do reino do Senhor Jesus. Ele também reconheceu que ele era menor do que um escravo, menor do que aquele que vive a servir a sociedade, porque ele disse: eu não sou digno de, curvando-me, pegar nas sandálias do Senhor Jesus. Eu não sou digno, porque ele é mais poderoso do que eu. Eu vos batizo com água para a remissão dos pecados, mas ele virá e batizará com o Espírito Santo. E por causa desse poder sobrenatural que ele tem, eu não sou digno de simplesmente pegar na sua sandália e desatar-lhes as correias. Porque João, ele reconhece a autoridade, a grandeza, a supremacia do Senhor Jesus. Então, ele é um servo humilde. E lá em João 3, versículo 33. Se não for João, vocês me perdoam, mas é um dos evangelhos. Quase certeza que é João 3, 33.
Ele disse: convém que eu diminua e que Jesus cresça. Ele aponta para Jesus e disse que Jesus é o Cordeiro de Deus. E conclama as pessoas que se arrependem dos seus pecados. Afirmou que Jesus é aquele que batizava com o Espírito Santo. Irmãos, nós estamos na seara do Senhor Jesus. Nós estamos com a mesma incumbência que João Batista teve, não agora como precursor, mas como sucessor. Sucessor dos apóstolos. Nós temos a mensagem para o mundo. E essa mensagem não é outra, é a mesma mensagem, é a mensagem do arrependimento, é a mensagem de transformação, é a mensagem de apresentar Jesus que morreu na cruz, apresentar que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho para que morresse na cruz. Também mostrar para as pessoas que o Espírito Santo é aquele que nos enche de fervor, é aquele que nos capacita para realizar a obra do Senhor. Precisamos transmitir a mensagem do arrependimento, de mudança de vida, apresentar Cristo Jesus. A mensagem é Cristo. Fora de Cristo não há remissão de pecados. Em Atos capítulo 4, versículo 12, os apóstolos dizem que abaixo do céu, em cima na terra, não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. O apostolado apresentando Cristo Jesus. Não há outro nome debaixo do céu e em cima da terra. Então, a mensagem é Cristo crucificado. Não adianta ficar inventando mais nada, como muitas pessoas aí inventam. Inventam toda forma de subterfúgios para alcançar a salvação. Mas a salvação é Cristo Jesus. Arrepende dos pecados. Creia no Evangelho. Essa é a simplicidade do Evangelho do Senhor Jesus. Essa é a mensagem que devemos transmitir ao mundo. O mundo está exausto, o mundo está cansado, o mundo está perdido e nós temos essa responsabilidade. Vamos orar? Pedir que o Silas conduza nessa oração.